Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa noite para você que está nos acompanhando aí na sua casa através do canal do YouTube. Muito bom ter você aqui conosco nessa noite. Fique atento, abra o seu coração para a palavra que o Senhor tem para você. Porque o Senhor, desde o início do culto, já começou a falar. O Wilson abriu o culto com o Salmo 37, o Du leu o Salmo 112 na hora da oferta, as canções que nós cantamos aqui. E a palavra hoje ela vai ser ministrada no Salmo 51. E eu te convido para que você abra a Bíblia nesse Salmo. O título da mensagem de hoje é Arrependimento e Recomeços. É noite de cura de alma nesse lugar. Salmo 51, nós vamos ler a partir do verso 1, depois você deixa a sua Bíblia aí aberta ou ligada, para você ir acompanhando. O texto, esse texto aqui na minha Bíblia, ele diz assim no título, Confissão e Arrependimento. Aí está dizendo assim, ao mestre de canto, portanto uma canção também, Salmo de Davi, quando o profeta Natã foi falar com ele depois dele ter estado com Batseba. E diz assim a santa palavra do Senhor, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe, e eis que te agradas da verdade, no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o sopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu santo espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exultará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois não te agradas de sacrifícios, do contrário eu os ofereceria, e não tens prazer em holocausto. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, e o coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade, e edifica as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Como eu falei para você, deixe que nessa noite o Espírito Santo de Deus ele ministre profundamente na sua vida e no seu coração. No domingo passado, no dia 24/8, o pastor Edu ele pregou aqui no culto da manhã. Se você não assistiu essa mensagem, eu te convido para você assistir. E ele falou a respeito de santidade, temor e amor. E essa palavra é uma continuação da mensagem dele. Eu não sabia o que ele iria pregar, ele não sabia o que eu iria pregar, mas o Espírito Santo de Deus sabia. E é uma continuidade. E o Salmo 51, ele foi escrito por Davi, e ele pertence à classe de uns salmos chamados penitenciais. Esse tipo de salmos, eles são salmos de grande arrependimento. E ele geralmente vai ser marcado por aflições, por tormentos e muitas vezes por aquela dor intensa do fundo da alma que eu e você sentimos também em alguns momentos da nossa vida. E por mais que a gente possa dizer que é um salmo tão antigo, tudo que está aqui é muito atual para o dia de hoje, para os tempos que nós estamos vivendo. Porque muitas e muitas pessoas, elas estão sofrendo por causa de pecados, achando que não tem mais nenhum tipo de solução para a sua situação, para aquilo que você está vivendo. E esse salmo, ele trata exatamente disso, ele trata de uma enfermidade na alma, de uma dor na alma. Quando um grande homem de Deus, o rei Davi, aquele que a palavra diz que foi o homem segundo o coração de Deus, ele caiu em profunda tristeza por causa dos pecados cometidos, em primeiro lugar,
contra Deus. E Davi, querido, ele escreveu esse salmo numa situação assim, numa situação de grande aflição, de profundo arrependimento. E quando eu leio esse salmo, e eu te convido para que a partir de hoje, se você ainda não fez isso, você leia ele com uma ótica diferente. Eu já orei esse salmo diversas vezes na minha vida. E cada vez que eu oro esse salmo, que a gente lê esse salmo, a gente pode ver como Davi se desmanchou na presença de Deus. Como ali diz no texto que ele tinha um coração quebrantado e contrito, e esse é o coração que o Senhor busca e ele não rejeita. Sabe por quê? Porque quando há um arrependimento genuíno, por pior que seja a falha cometida, não existe situação que não possa ser revertida diante do Senhor. Não existe caso perdido para o Senhor. E Davi, ele escreveu esse Salmo 51 depois da sua queda, do adultério que ele cometeu com Batseba. E ele demonstra aqui um temor e um grande medo. E o medo que está no coração de Davi, queridos, não é um medo de perder o seu trono, não é um medo de perder o seu poder, o seu reinado, as suas riquezas. É um medo de perder a presença de Deus. Descrito aí no verso 11 está assim: não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o Espírito Santo. O Wilson abriu o culto aqui falando assim, que a palavra mais dura que ele já leu na palavra de Deus foi aquela palavra que diz que eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim. É sobre isso que esse salmo ele está falando também. E nós podemos aqui, queridos, abrir um parênteses e fazer uma comparação entre os reis de Israel, o rei Saul e o rei Davi. Quando Saul ele era rei de Israel e ele pecou, ele foi confrontado por um profeta também, pelo profeta Samuel. E Saul ele não estava com medo de perder a presença de Deus. Quando o profeta Samuel ele chegou lá para Saul, no contexto que Deus ele rejeitou a Saul como rei por causa da sua obediência, lá em 1 Samuel 15:28 diz assim: então Samuel lhe disse: Senhor, o Senhor retira hoje de você o reino de Israel e o deu ao seu próximo, já falando de Davi aqui, que é melhor do que você. Quando Saul ele ouviu essas palavras, ele se desesperou. E sabe por que ele se desesperou? Porque ele tinha medo de perder o reinado, ele tinha medo de perder o poder, ele tinha medo de perder as riquezas, ele tinha medo de perder a coroa e o prestígio que ele tinha. Ele não teve em momento nenhum medo de perder a presença de Deus. Ele só teve medo de perder aquilo que ele possuía fisicamente, aquilo que Deus tinha dado a ele, com certeza. E Saul ele se desesperou. Mas o tempo passou, chegou a vez de Davi ser confrontado também por um profeta, dessa vez pelo profeta Natã. Você pode ler depois lá em 2 Samuel 12, de 1 a 14. Saul foi confrontado pelo profeta Samuel e agora Davi também é confrontado por um profeta, pelo profeta Natã. São dois confrontos, são duas reações totalmente diferentes e dois finais totalmente diferentes também. A reação de Davi foi a reação diferente da reação de Saul, porque como nós lemos aqui, o que Davi não queria era ser lançado fora da presença de Deus. Ele não queria que o Senhor retirasse dele o Espírito Santo de Deus. Quando o Senhor Deus rejeitou a Saul, lá em 1 Samuel 16:14, está falando assim, ó: o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E um espírito maligno da parte do Senhor o atormentava. Eu abro aqui um parênteses para ensinar algo importante a esse respeito. Essa expressão, retirar o Espírito Santo, talvez você fique com dúvida nisso. No Velho Testamento, quando se usava esse termo retirar o Espírito Santo de Deus, significava retirar favor, a presença, o poder de Deus sobre uma pessoa, que eram especialmente os líderes da nação de Israel, os reis, os profetas e os juízes. E olha como Deus é maravilhoso. O Espírito Santo naquela época, ele não habitava permanentemente sobre aquelas pessoas. Porém, quando Jesus veio, quando Jesus voltou, depois da sua ressurreição para o céu, o que ele disse? Deixarei com vocês outro Consolador, que estará sempre com vocês. E o Espírito Santo de Deus, ele passa a habitar
dentro de nós, pela graça que nos foi dada quando nós recebemos ao Senhor Jesus Cristo. Esse mesmo Espírito habita dentro de mim e habita dentro de você. Fecha parênteses e continua. Então é por isso que Davi ele está pedindo ao Senhor: não me deixe, Senhor, sem a tua presença. Esse era o clamor, esse era a dor da alma dele. Davi estava dizendo assim para o Senhor: Senhor, eu posso perder o meu reinado, eu posso perder trono, eu posso perder poder, sucesso, prestígio, mas eu não posso ficar sem a sua presença. E foi isso que agradou a Deus, porque a preocupação de Davi era perder a presença de Deus e ser lançado fora da presença de Deus, viver sem Deus. Para ele não haveria nenhum castigo pior do que esse. E aqui, querido, já fica uma reflexão para mim e para você. Será que nós também temos medo de perder a presença de Deus? Será que nós não estamos muitas vezes como Saul? E veja aqui que eu não estou acusando você de forma alguma, mas o Senhor ele quer falar conosco nessa noite, porque assim como o pastor Edu pregou no domingo, o Senhor ele está querendo nos tirar da zona de conforto. Nós precisamos nos dias de hoje ser cristãos posicionados. Então será que a gente tem medo de perder o quê? A presença ou aquilo que o Senhor tem nos dado? Os bens materiais, as pessoas, as conquistas. Será que nós realmente temos medo de perder a nossa comunhão com Deus? Será que a nossa comunhão com Deus é mais importante do que tudo? E o quanto de verdade eu e você nós temos nos preocupado com isso dia após dia? Esse salmo, como eu falei para vocês no início, ele é acima de tudo uma oração de arrependimento. E eu vou dizer aqui para você mais uma coisa muito importante que o Espírito Santo ministrou ao meu coração quando eu estava preparando essa palavra. A gente tem o costume de focar muito no momento da queda de Davi. No momento em que essa queda aconteceu, através daquele adultério com Batseba. Mas tem um detalhe muito sutil, que ele faz total diferença. Quando Davi, ele se envolveu com Batseba, ele já havia caído antes. Ele já estava longe de Deus. E sabe por quê? Porque ninguém, querido, cai do dia para a noite. Talvez você já tenha ouvido isso. Ninguém cai de uma hora para outra. O afastamento de Deus, ele se dá de forma sutil. Ele se dá de forma gradativa. A frieza espiritual que tem acometido o povo de Deus nesses últimos tempos, ela acontece gradativamente. Ela costuma se instalar pouco a pouco, porque se ela viesse de uma vez, aqui hoje você está aqui na comunhão, você está adorando, você está sentindo a presença do Senhor, amanhã, não mais, a gente já correria. Mas não é assim que funciona. Ela vem de forma gradativa, se instala pouco a pouco, de uma maneira imperceptível, até que eu e você, a gente perceba que a gente está muito distante do Senhor. E quais são, e como identificar a frieza espiritual? Então presta atenção se você está com alguns desses sinais. A oração, ela se torna uma oração rápida, ela se torna uma oração superficial, você não passa mais tempo com o Senhor, você não tem mais aquele tempo de se derramar ali na presença do Senhor, de parar ali para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus falando com você. A leitura da Bíblia, a palavra, ela passa a ser deixada para depois. Quando sobrar um tempinho, talvez lá no final do meu dia, sabe quando eu já estou bem cansada, que eu não consigo assimilar? Aí eu vou ler a palavra de Deus. O afastamento da igreja, do convívio com os irmãos, das células. Eu já não tenho tempo de vir para a igreja, tem outras coisas tomando espaço. Eu não quero assistir o culto. Eu vou assistir o culto só no presencial, só no online mesmo, porque, para ir no presencial não. Chega lá, aquele pastor que vai pregar, puxa, eu não gosto daquele pastor. Puxa, aquele irmãozinho que vai ministrar o louvor, aquele irmãozinho não dá. Puxa, essas músicas que eles estão cantando, essas músicas eu não gosto também. O espírito crítico, ele toma conta de nós. Outra coisa, influências externas, elas começam a ganhar mais espaço na minha e na sua vida do que a influência do Senhor, do que a palavra de Deus. Porque assim, se eu não estou com o Senhor, se eu não estou em oração, se eu não estou lendo a palavra, o que está preenchendo a minha vida? Com o que eu tenho me alimentado?
pequenos desvios de conduta, sabe aquelas pequenas escorregadas que começam assim a ser visto como normal. Eu dei uma escorregadinha aqui, eu falei mal do meu irmão hoje, eu recebi uma propina aqui, mas tudo bem, todo mundo faz isso mesmo, não tem problema nenhum. E não geram arrependimento. E principalmente eu já não sinto a alegria da salvação, a necessidade de estar na presença de Deus. E a frieza espiritual, querido, ela é como uma chama. Sabe aquela chama que ela está ali acesa? E ela vai se apagando, diminuindo. Porque essa chama a gente deixa de alimentar coração com palavra. E aí a gente começa a tropeçar nas pequenas pedras. Porque afinal de contas, se eu tiver uma pedra grande na minha frente, eu não vou tropeçar, eu vou desviar. Mas as pedrinhas pequenas a gente vai tropeçando nelas, dia após dia. Então fica um alerta para nós nessa noite. Veja que essa palavra é uma palavra de amor do Senhor para mim e para você. Porque a palavra de Deus diz que Ele corrige ao filho que Ele ama. A que Ele ama. Davi, queridos, ele estava no lugar errado. Davi, ele não era para ele estar ali no palácio. Não era o reino dele, o reino de Israel enfrentava uma guerra, o exército estava numa batalha. Davi, ele ficou no palácio, ele ficou em casa. E tem muita gente, nós muitas vezes também estamos ficando em casa, enquanto a gente deveria estar em oração, em adoração, se derramando na presença do Senhor. E esse em casa que eu estou falando, não refere-se lá à nossa casa física, somente àquela construção, à nossa moradia. Mas pode ser entendido como a zona de conforto onde eu e você estamos habitando. O rei Davi, ele permaneceu em Jerusalém enquanto os soldados estavam guerreando. E um dia, a palavra diz para nós que um dia, do terraço do palácio, ele avistou Batseba, uma mulher bonita, uma mulher formosa, tomando banho, chamou a atenção dele. Ele olhou e ele continuou olhando. Davi desejou, mandou buscá-la, consumou as relações ali com ela, e sem pensar em qualquer tipo de consequência que pudesse acontecer. Aí pouco tempo depois, você conhece a palavra, a história, diz que Batseba, ela contou a Davi que ela estava grávida, que ela havia engravidado, e então Davi, ele tentou bolar um plano acima de qualquer suspeita, a princípio aquele plano perfeito, para esconder essa questão do adultério. Davi, ele chamou Urias, marido de Batseba, o soldado que era fiel a ele, de volta da guerra, ele estava lá guerreando. Ele tentou convencer aquele soldado a ficar com a esposa, com a Batseba, mas Urias era tão leal ao seu exército e aos seus colegas que ele pensou assim: não, enquanto meus companheiros estão lá lutando, não é justo, não é digno que eu fique com a minha esposa, que eu tenha esse tempo. E o plano falhou. Davi então teve uma outra ideia. Ele escreveu uma carta e pediu que o próprio Urias levasse essa carta ao comandante Joabe para colocar Urias na frente de batalha. E como consequência, Urias ele foi morto nessa batalha. E após o luto, Davi tomou Batseba como sua esposa e se casou com ela. Ou seja, o plano perfeito. Urias morreu como um herói de guerra, ele havia se livrado do problema, ele tomou como num ato de bondade ali na vista de toda a sociedade Batseba, trouxe para morar, porque afinal ele não ia deixar a esposa ali do soldado desamparada. Parecia o plano perfeito. Isso aconteceu por quê? Porque no momento, tudo isso aconteceu porque nesse momento Davi ele já estava frio com Deus. Ele não pensou. Você vê que é uma sequência de acontecimentos. Ele começou a caminhar em um abismo e a própria palavra diz que um abismo chama outro abismo. Davi começou tropeçando em pequenas pedras, ficando no palácio, olhando para onde não deveria olhar, e assim foi. Desejou o que não podia ter desejado, começou a atender aos seus próprios desejos da sua carne, do seu coração, se distanciando pouco a pouco da presença do Senhor.
Queridos, cada vez que eu e você nos distanciamos de Deus, a gente só pode se aproximar do inimigo. Não tem como a gente se distanciar de Deus e a gente continuar com Ele. Isso é uma mentira do próprio diabo. A gente abre brechas, abre portas, a gente dá legalidade para o inimigo se aproximar de nós, servir os seus manjares, as suas tentações, como o Edu fala, jogar as cascas de banana na nossa frente para que a gente escorregue e caia mesmo. Olha quão sério isso é. Davi, apesar de estar no trono, como a autoridade máxima que ele tinha ali como rei de Israel, ele não tinha o mais importante, que era a presença de Deus. Davi, ele tentou encobrir o erro que ele cometeu, como eu falei para vocês, com um plano aparentemente perfeito. Mas a palavra de Deus é muito clara para nós, lá em Provérbios 28:13, quando diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Confessar e deixar para alcançar a misericórdia. Então você olha só o nível da frieza espiritual em que o rei Davi ele se encontrava. Então ele pensou que depois da morte de Urias estaria tudo resolvido, né? Ele seria visto com bons olhos, o plano estava perfeito, mas ele estava cego. O pecado, querido, ele faz isso mesmo comigo e com você. Ele cega a gente, ele faz com que tudo pareça normal, com que não tem problema nenhum. Mas o que adianta você ter tudo e não ter a presença de Deus? Não adianta sucesso, posição social, sem Deus. Nada disso é válido. Qualquer tipo de poder, qualquer tipo de sucesso, valores monetários, jamais vão preencher na minha e na sua vida um vazio que só a presença de Deus pode preencher. Quantas pessoas com poder que vocês conhecem, que nós conhecemos, com sucesso, elas vivem com vazio, vivem num estado depressivo, num estado de tristeza, uma angústia na alma, nada preenche aquilo, dinheiro nenhum compra, dinheiro nenhum supre. Davi, ele tinha o sucesso do reinado, ele era bem sucedido, mas ele estava vivendo o fracasso de viver longe da presença de Deus. Quem já entrou no Santo dos Santos, em outro lugar não pode viver. É sobre isso que nós cantamos aqui, é sobre isso que ele estava vivendo. Aparentemente, ele estava bem entre aspas, aparentemente. Só que, nesse momento, ele não era mais aquele Davi que tocava a harpa e o espírito imundo saía. Ele não era mais aquele Davi que estava lá atrás das malhadas. Ele não era mais aquele valente guerreiro cheio da presença de Deus, que enfrentou o urso, que enfrentou o leão, que enfrentou o gigante a ponto de dizer e declarar assim: Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com a espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você afrontou. Davi derrotou leão, derrotou urso, derrotou gigante, espantou espíritos imundos, mas ele perdeu quando ele se afastou da presença de Deus e escolheu atender aos seus próprios desejos e anseios. E o Senhor Deus, que conhece todas as coisas, porque assim, Davi ele poderia ter enganado a todos com o seu plano aparentemente perfeito, mas ele não poderia enganar a Deus que tudo vê. Então o Senhor Deus, por amor, porque é por amor que o Senhor faz essas coisas, ele envia ao palácio para falar com Davi o profeta Natã. E profeta, querido, direcionado por Deus, ele nunca vai falar para mim e para você o que você quer ouvir. Ele vai falar aquilo que eu e você precisamos ouvir, gostemos eu e você ou não. E aqui fica um ponto de alerta ao que nós estamos dando mais importância, o que nós estamos mais ouvindo. A gente está ouvindo aquilo que a gente precisa ouvir, ou a gente está ouvindo aquilo que a gente
gosta de ouvir. Cuidado, pode ser uma cilada. Os confrontos de Deus na nossa vida, querido, eles jamais virão para nos destruir, mas eles vêm para alinhar o nosso prumo de acordo com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, nunca para nos destruir. Então esteja atento. E continuando, o Senhor ele enviou o profeta Natã, você já conhece a história, e quando o profeta Natã ele chega até Davi, ele começa dizendo a Davi assim, que precisava que Davi julgasse uma causa para ele. Aquilo era muito comum naquela época. E o profeta Natã, ele começa ali, né, a contar uma história, a contar um enredo. Diz que havia 2 homens numa cidade, um desses homens era extremamente pobre e tinha apenas uma cordeirinha, e havia um outro homem que era muito rico e tinha muitas ovelhas, tinha muito gado. E chegou então um viajante nessa casa, na casa desse homem rico. E ao invés desse homem rico pegar uma ovelha do meio do seu rebanho, ou um boi do meio do seu rebanho, porque afinal de contas era imenso, ele tinha vários ali para matar e dar para aquele visitante para comer, ele escolheu pegar a cordeirinha daquele homem pobre, que ele amava. Então ele matou e deu de alimento ao visitante. Eu fico imaginando, eu não sei como que vocês fazem quando vocês leem a Bíblia, mas diante de histórias desse tipo, eu fico imaginando essa cena. Então imagina o profeta Natã chegando ali diante do Davi, ali na sala, ao rei Davi, né, na sala ali no trono real, e Davi sentado ali no seu trono, ouvindo atentamente a causa ali que ele precisava julgar, e nesse momento que o profeta Natã fala isso, naquele instante, a palavra de Deus diz que Davi se enfureceu. Então já logo imagina ele batendo, ele levantando, se indignado assim, e disse, Davi dizendo, tão certo como vive o Senhor, ainda falou sobre Deus, o homem que fez isso, ele deve ser morto, e a cordeirinha restituída 4 vezes mais, porque quem fez uma coisa dessas não se compadeceu. Como é fácil a gente julgar fora da cena, né, irmãos? Eu não sei vocês, mas como é fácil a gente julgar fora da cena. Então o profeta Natã, ele olha para Davi, eu aqui imaginando a cena. Davi, esse homem é você. Imagina o semblante de Davi naquele momento. Deve ter caído, um temor do Senhor se apossou dele naquele momento. E o profeta Natã continuou, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel. Eu o livrei das mãos de Saul, e eu lhe dei a casa do seu senhor e as mulheres do seu senhor. Também lhe dei a casa de Israel, de Judá, e se isso fosse pouco, teria acrescentado tais e tais coisas. Por que então você desprezou ao Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Com a espada você matou Urias, você tomou a esposa dele por mulher, agora a espada jamais se afastará da sua casa. Dura sentença essa, dura palavra essa para ele. Queridos, a mensagem dessa noite, como eu já falei, é uma mensagem de amor de Deus, do amor da parte de Deus para mim, para você, para nós. É um recado de Deus onde o Senhor nos chama, como o pastor Edu também falou aqui no domingo, para nós nos lembrarmos de onde nós caímos, para a gente restaurar, para nos trazer de volta para o propósito dele. Sabe por quê? Porque ele nos ama demais para nos deixar da forma como nós estamos tantas vezes, nos afastando sutilmente dos caminhos do Senhor, nos afastando sutilmente da presença de Deus e dando importância para outras coisas que nos levam para fora da presença dele. É tempo, como eu falei para vocês, de sermos cristãos posicionados. É tempo da gente olhar para dentro de nós mesmos e dizer assim, Senhor, eu preciso realmente me consertar nisso, naquilo. Eu reconheço, eu preciso mudar de vida. Eu preciso do Senhor. Apocalipse 2:6 diz assim, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-se e volte às primeiras práticas, às primeiras obras. Volte, é tempo da gente voltar para a nossa vida de oração. É tempo da gente voltar para a nossa vida de leitura da palavra.
É tempo da gente voltar a participar mais dos cultos. É tempo da gente estar mais com os nossos irmãos, participar das células, participar do culto das mulheres, do culto dos homens, do culto dos casais. Olha só quantas coisas. É tempo para tudo isso. É tempo da gente voltar a ser fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas. É tempo da gente voltar a ser fiel a Deus com os nossos pensamentos, com a nossa forma de agir, com a nossa forma de falar. É tempo da gente voltar a ser aquele que por onde a gente passar, as pessoas possam dizer, puxa, ali realmente vai um servo e uma serva de Deus. E esses, queridos, são passos que somente eu e você podemos dar. Ninguém pode fazer por ninguém. O meu marido não pode fazer por mim, eu não posso fazer por ele, eu não posso fazer pela minha sogra não pode fazer por mim. É o Senhor e você. É um passo que você precisa dar. E às vezes a gente pode pensar que é tão difícil, que está tão distante. Mas o Senhor, Ele é o principal interessado nessa restauração. Ele é o principal interessado em nos ajudar nesse processo. Então, querida, é tempo da gente parar de olhar para fora. É tempo da gente parar tantas vezes de apontar o dedo para o erro dos outros, para aquilo que as pessoas estão fazendo. E é tempo da gente olhar para dentro de nós mesmos. Eu preciso mudar, eu preciso me posicionar, eu preciso me arrepender, eu preciso buscar mais a Deus pelo que Ele é. Não por aquilo que Ele pode me dar, porque quando eu busco a Deus por aquilo que Ele é, as bênçãos do Senhor te alcançarão por onde você for. É sobre isso. A gente precisa voltar à essência, voltar ao primeiro amor, buscar a presença dEle, em tempo e fora de tempo, em todos os lugares, na minha casa, no meu trabalho, na minha família. É tempo da gente colocar a nossa vida espiritual em ordem. Quando Davi ele foi confrontado pelo profeta Natã, quando o profeta Natã disse a ele, Davi, esse homem é você? Naquele momento foi como se as escamas tivessem caído ali dos olhos de Davi. E ele caiu ali num profundo arrependimento. E esse arrependimento tomou conta dele. E nessa noite, esse mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus, ele nos leva, ele nos faz o convite a uma profunda revelação, a uma profunda análise de como está o nosso estado espiritual. Sabe, querido, Deus ele é bondoso, Ele é misericordioso, mas Ele também é justo. E dia após dia Ele continua nos dando chances de arrependimento. Enquanto eu e você estamos caminhando nessa terra, nesse mundo, o Senhor Ele continua nos dando chances de arrependimento a cada novo dia. Eu já estou caminhando aqui para a conclusão. Gostaria de, por favor, convidar os adoradores para já ir se posicionando aqui. Nesse salmo que Davi escreveu, o Salmo 51, eu falei para vocês lá no início, né? Ele se derramou na presença de Deus, com medo de que Deus o lançasse fora, com medo que Deus retirasse dele o Espírito Santo. Davi, ele reconhecia o valor imensurável da presença de Deus. Como eu falei para vocês, quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. A gente sente falta da presença dele, a gente quer estar com ele. Davi, ele viveu os dois lados, com a presença de Deus e sem a presença de Deus. E talvez existam muitos de nós aqui nessa noite, muitos que estão nos assistindo através do canal do YouTube, que está vivendo dessa maneira. Já esteve na presença de Deus, está sem a presença de Deus, sente falta dessa presença. Talvez foram tantos erros cometidos, tantas falhas, que essa pessoa pode até pensar assim, não tem mais jeito para mim. Mas eu te digo nessa noite, para um coração quebrantado e contrito, o Senhor, Ele não despreza. Ele não desprezará. E o dia é hoje, o dia do encontro que o Senhor marcou com você hoje. Então não deixe essa oportunidade passar.
Sabe, quando nós estamos longe dessa doce, sublime presença de Deus, por mais sucesso, por mais que as pessoas possam olhar e falar, puxa, como essa pessoa é bem sucedida, ela tem tudo, parece que não falta nada a ela. Nós somos pessoas totalmente fracassadas em todas as áreas da nossa vida. Muitas vezes somos perdidos, estamos sem esperança, sem salvação, sem brilho, secos mesmo. Quantos bem-sucedidos não dariam toda a sua riqueza por poucos momentos de paz e de alegria? Reconhecimento, busca por Deus, arrependimento, clamar pela sua misericórdia que não tem fim e que são a causa de nós não sermos consumidos. Não existe coração tão duro que o Senhor Jesus não possa entrar quando nós o convidamos, quando nós recebemos ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Não existe situação tão difícil que o Senhor ele não possa mudar. Nessa noite eu trouxe para vocês, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, essa palavra do Salmo 51, que é um salmo belíssimo, de arrependimento, de dor na alma, onde Davi, ele, depois de ter cometido erros terríveis, ele reconheceu. Só que ele começa esse salmo clamando pela misericórdia de Deus. E eu creio, querido, que imaginando, né, como esse salmo ele foi escrito, ele deve ter escrito esses salmos às lágrimas. Ele deve ter escrito esse salmo ali com o coração doendo, chorando mesmo na presença do Senhor, clamando por misericórdia. Porque quando a gente lê esse texto, eu não sei você, mas é exatamente isso que a gente sente. E olha só que interessante. Davi pecou, errou, cometeu adultério, homicídio, mas ele não jogou a culpa em Batseba, ele não jogou a culpa em Urias, ele não se justificou perante o profeta, dizendo assim, mas eu errei, porque a culpa foi dela, ela que estava lá tomando banho, eu sou homem, a carne é fraca. Ele não fez nada disso, ele reconheceu, ele falou, Senhor, a culpa foi minha, a culpa foi minha, eu que errei, eu que olhei para onde eu não deveria ter olhado, eu que fiz o que não deveria ter feito, eu que me afastei, Senhor, da tua presença, eu que troquei a bênção por um prato de lentilha, a culpa é minha, a culpa é minha. Ele disse assim lá no Salmo, eu reconheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim, pequei contra ti somente. Ele estava querendo dizer assim, Senhor, eu estou sujo diante do Senhor, eu estou sujo diante de ti. E a gente tem a tendência, muitas vezes, da gente ser orgulhoso mesmo, da gente dar desculpa, da gente jogar a culpa no outro. A culpa é do meu marido, a culpa é do meu filho, a culpa é do meu chefe e assim por diante. Eu quero te convidar para que nesse momento, enquanto os adoradores eles vão cantar aqui, que você não se preocupe em cantar junto com eles. Eles vão ministrar aqui uma adoração, mas que você não se preocupe com ele, com isso, em cantar. Que você tire esse tempo para você e para o Senhor. Da forma como você está. Esquece quem está do teu lado. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser ficar de pé, se você quiser ficar sentado mesmo, da forma como você quiser. Faça uma oração sincera nesse momento. Se coloque diante da presença de Deus com profundidade. Ele está aqui, o Espírito Santo do Senhor, ele está aqui. Davi, ele disse que ele precisava do Senhor. Ele precisava que o Senhor o lavasse, que o Senhor o restaurasse, que o Senhor mudasse, que o Senhor transformasse. E o Senhor Jesus, ele continua fazendo o mesmo conosco. Ele continua nos transformando. Ele é aquele que troca a nossa veste suja, a nossa veste rota, lava lá no sangue do Cordeiro, e essa veste ela fica mais alva que a neve. É isso que o Senhor faz comigo e com você.
No Salmo ele disse assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. É a noite da gente pedir isso para o Senhor. Não me lances fora da tua presença, para que quando a gente chegar naquele dia do nosso encontro com o Senhor ele não olhe para nós e diga assim: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Dura palavra essa. Davi disse assim: restitui-me a alegria da salvação, sustenta-me com o espírito voluntário. O Senhor que restitui todas as coisas está aqui nessa noite. Essa noite é uma noite de restituição, é uma noite de cura. O Senhor nessa noite Ele quer restituir a alegria da salvação de muitos de nós que estamos aqui. Amém. E que a gente nunca mais queira estar longe dessa presença. Quantos de nós aqui, tantos no nosso meio, tantos que estão nos assistindo, antes tinham uma vida de oração, uma vida na presença do Senhor, e hoje não tem mais. Não tem mais. Só que quem já pisou no Santo dos Santos, sem Ele não sabe viver. Quantos de nós a gente tinha sede da presença de Deus e hoje não temos mais? Quantos de nós tinham uma sede de busca e hoje a gente não tem mais? Quantos de nós aqui éramos como o Davi, enfrentando ali o gigante, indo em nome do Senhor, crendo na força do Senhor, crendo que Ele é poderoso para mudar situações, circunstâncias, reverter quadros, reverter diagnósticos, e hoje a gente está entregue, hoje a gente não tem mais isso. Porque a presença do Senhor se foi. Mas o nosso Deus, que é misericordioso, que é amoroso, que é bondoso, Ele quer em tempo e fora de tempo nos trazer para o centro da vontade dEle. Porque sempre Deus, enquanto houver vida, há esperança. E sempre Deus, Ele vai colocar um profeta diante de mim e de você para dizer: filho, volta. Filho, é tempo de você voltar. E essa escolha de voltar ou não é somente nossa. É somente minha isso. E o que você mais precisa fazer é se derramar na presença dEle. Eu quero te dizer algo. Existe um renovo da parte de Deus nesse lugar hoje. Existe um derramar do Espírito Santo de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida hoje nesse lugar. Existe um derramar do Espírito Santo de Deus, um renovo sobre aqueles que querem, sobre aqueles que reconhecem. Deus, Ele está nos chamando para o centro da tua vontade. Ele está dizendo: filho, volta, volta, busca essa presença, porque Deus ainda não nos lançou fora. Por isso que nós estamos aqui. Mas Deus, Ele espera de mim e de você um profundo arrependimento, um desejo ardente, uma sede pela presença dEle, um coração quebrantado e contrito. Não desprezará, o Senhor não desprezará, jamais desprezará, porque Ele se agrada, um coração arrependido. Enquanto eles cantam aqui, enquanto eles adoram ao Senhor, é você e o Senhor. Eu não vou expor ninguém aqui, não vou pedir para você: ai, quem cometeu um pecado terrível, vem aqui na... Não, o Senhor, Ele sabe todas as coisas. A palavra diz que o Senhor, Ele sonda e Ele conhece o meu e o seu coração. E quão maravilhoso é isso! A palavra também diz que antes que saia qualquer palavra dos nossos lábios, Ele é aquele que conhece todas as coisas. Mas Ele também é um Deus de relacionamento. Um Deus que quer se relacionar comigo e com você, como um pai de amor que quer se relacionar com o seu filho. Então hoje é o tempo aceitável, não deixe essa oportunidade passar. O Senhor marcou esse encontro com você, o Senhor marcou esse encontro com você que está aí na sua casa, nos assistindo através do canal do YouTube. Seja tocado pela presença de Deus, porque não existe nenhum limite para o Espírito Santo de Deus agir. Não existe nenhum limite para o Espírito Santo de Deus agir quando nós nos colocamos na presença desse Deus maravilhoso, na presença desse Deus tremendo. Fale com Ele, se entregue a Ele, quebrante seu coração na presença dEle. Feche seus olhos, abra o seu coração. Fala com Ele nesse momento. Aleluia.
Já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Nós nos rasgamos, Senhor, por inteiro, Senhor, nessa noite, Pai. Nós nos rasgamos, Senhor, diante de Ti, Senhor. Nós nos rasgamos, Senhor, diante da Tua presença. Nós declaramos, Pai, que só o Senhor é Deus. Nós declaramos, Pai, que só o Senhor é Rei. Pai, nós nos entregamos, Senhor, diante de Ti, Pai. Senhor, a Tua presença, Senhor, está aqui. A Sua presença, Senhor, está neste lugar. E onde a Tua presença, Senhor, está, Senhor, nada mais, Pai, permanece, Senhor, do mesmo jeito. E nós não queremos mais, Senhor, permanecer do mesmo jeito. Então vem mesmo, Espírito Santo de Deus, vem nos moldar, vem nos tratar, vem mudar o nosso coração, Senhor, porque nós nos entregamos a Ti. Nós nos rasgamos, Senhor, diante de Ti. Eu quero Te pedir, Senhor, pela vida, Pai, de cada um dos meus irmãos que entrou aqui nessa noite, Senhor. Pai, como foi falado, o Senhor é aquele que conhece todas as coisas. O Senhor é aquele que sonda, Pai, o profundo. O Senhor sonda o oculto antes que saia, Senhor, qualquer palavra dos nossos lábios. O Senhor é aquele que tudo conheces. E, Pai, nós nos colocamos, Senhor, diante da Tua presença nessa noite, clamando a um Deus misericordioso, clamando a um Deus que tudo pode fazer, clamando a um Deus, Pai, que não há impossíveis. Quantos entraram, Senhor, aqui nessa noite tristes? Quantos entraram aqui nessa noite abatidos? Quantos entraram aqui nessa noite achando que não tem mais solução? Mas o Deus que dá vida, o Deus que dá vida plena, o Deus que dá vida em abundância, está nessa noite, nesse lugar. E é diante desse Deus, Senhor, que nós nos rendemos, Senhor, porque não há causa perdida diante de Ti, não há situação perdida diante de Ti, Senhor. Não há nada que prevaleça, Senhor, diante da Tua presença. E nós colocamos, Senhor, a nossa vida diante das Tuas mãos. E nós declaramos, Senhor, que Tu és santo, que Tu és santo,
Aleluia. Coloque-se de pé. Coloque-se de pé. Louve ao Senhor. Exalte a Ele. Declare que Ele é santo. Declare que Ele é tremendo. Aleluia. Declare santo, declare santo, declare santo, porque Ele é santo. Ele é aquele que lava, Ele é aquele que limpa, Ele é aquele que purifica, Ele é aquele que cura, Ele é aquele que traz alegria àquele que está triste, Ele é aquele que cura as feridas. Busque a presença dEle, busque pela presença dEle. É por isso que nós estamos aqui nessa noite. Senhor, nós estamos nessa noite aqui na Tua presença. Faz um milagre, Senhor. Gera mesmo em nós profundo arrependimento, Senhor. Revela, Senhor, aquilo que está oculto, Senhor, aquilo que está escondido dentro do nosso coração, que tantas vezes, Senhor, nós não conseguimos ver, que nós não conseguimos enxergar, Senhor. E que a gente possa mesmo, Senhor, declarar, Senhor, essas palavras. Cria em mim, ó Deus, um espírito puro. Renova dentro de mim um espírito, Senhor, inabalável. É isso que nós queremos, Senhor. Nós queremos, Pai, ter sede de Ti. Nós queremos ter sede da Tua presença. Nós não queremos ter pressa de sair diante da Tua presença, mas nós queremos correr para o Senhor. Nós queremos correr, Senhor, para os Teus braços de amor. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite achando que acabou. Mas tem uma palavra do Senhor para você. Não acabou. Ainda não é o fim. Não acabou. Ainda não é o fim. Eu sou o Senhor que faz novas todas as coisas. A palavra de Deus diz assim: filho meu, me dá o teu coração. E é isso que o Senhor nos pede nessa noite. Um coração prostrado, um coração rendido na presença dEle. Que você não saia daqui nessa noite com nenhum tipo de peso, mas que você saia daqui nessa noite sabendo que você recebeu uma palavra de amor da parte de Deus. Uma palavra poderosa de amor da parte de Deus. A história mostra, o texto bíblico ele nos mostra como o pecado de Davi, o adultério e o assassinato trouxe consequências tão graves. Mas revela algo muito importante. Revela a misericórdia de Deus que não tem fim. A misericórdia que perdoa um coração arrependido, que o busca. Um Deus que cumpre os seus planos e os seus propósitos quando nós nos colocamos diante da presença dEle. Então, se você entrou aqui achando que não tem mais jeito para você, para a sua vida, para a sua situação, para o seu casamento, entregue-se diante do Senhor, entregue na presença dEle, entregue-se no altar do Senhor. Ele é a solução. A presença dEle é a solução. Mesmo ainda que esteja um cenário de caos, mesmo ainda que tenha um cenário que você não está entendendo, sabe aquela paz que excede a todo entendimento? É essa paz que vai tomar conta da tua vida. É essa paz que vai tomar conta da tua vida. Entregue-se ao Senhor. Entregue-se ao Senhor. Pai amado e santo, nós nos entregamos somente a Ti nessa noite. Nós não queremos mais, Senhor, sair da Tua presença, da comunhão com o Senhor. Porque na mesa, Pai, que o Senhor põe pra gente, tem o Teu amor, a Tua bondade, a Tua misericórdia, tem cura, tem restauração, tem livramento, tem arrependimento. E o Senhor não rejeita ninguém que se achega ao Senhor. Talvez muitos entraram aqui nessa noite com uma chama pequena, já à beira de se apagar. Mas o Senhor nessa noite está reacendendo essa chama da sede, essa chama da busca.
da busca pelo Senhor, pela tua presença. Vem gerar isso em nós, Senhor. Vem gerar isso em nós. Abençoa, Senhor, a cada um que entrou aqui nessa noite, que a gente venha mesmo, Pai, sair diferente da maneira como a gente entrou, não por causa de nós ou por causa de homens, mas por causa do Senhor, porque o teu Espírito Santo está aqui, porque o teu Espírito Santo habita em nós, e tantas vezes nós nos esquecemos disso e vivemos como se a gente estivesse sozinho, como se a gente estivesse vazio. Mas a tua presença, o Senhor poderia ter escolhido morar em tantos lugares, mas o Senhor escolheu estar conosco. Teu Espírito Santo habita em nós. O teu Espírito Santo, nosso amigo, nosso companheiro, habita em nós. E que a gente saia daqui nessa noite com essa certeza, com a alegria da tua salvação que foi restituída. A alegria restituída. A alegria da salvação restituída nessa noite, Senhor. E com o amor de Deus o Pai, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com você, sejam com a sua casa, com a sua família, com o seu casamento, com o seu trabalho, com os seus negócios, com tudo aquilo que leva o teu nome, agora e para sempre. Vão na paz, em nome de Jesus. Vão recebendo essa alegria do Senhor. Que a alegria do Senhor, que é a nossa força, saia daqui nessa noite marcado por isso. Amém? Deus seja louvado. Glória a Deus.